edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil for, maior será o potencial para o desenvolvimento de músculos espirituais e de fibra moral. Paulo diz: sabemos que essas dificuldades produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter durará para sempre. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro disse: essas dificuldades vêm para provar que sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que o ouro. Foi feita a seguinte pergunta no Ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago disse: sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Visto que Deus tenciona torná-lo semelhante a Jesus, ele o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Isso inclui solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio de seus sofrimentos e foi aperfeiçoado por meio dos seus sofrimentos. Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que seu próprio filho passasse? Paulo disse: enfrentamos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele, reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você tem de reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Deus disse a Jeremias: os planos que tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes mal, planos de dar-lhes esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando a seus irmãos que o venderam como escravo, disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ezequias expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar sua vida. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se, Deus está fazendo o que é melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no seu problema ou sofrimento. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Corrie ten Boom, que sofreu em um campo de concentração nazista, explicou o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Seu enfoque determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a sua recompensa é eterna. Moisés aguentou uma vida de problemas, porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou suas adversidades da mesma forma. Ele disse: nossas dificuldades são pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Não se renda a considerações de curto prazo. Mantenha-se concentrado no resultado final. E se somos seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Deus dá ao seu Filho Jesus, agora é nosso também. Mas se queremos participar de sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Exulte e agradeça. A Bíblia diz:
Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como isso é possível? Repare que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou por suas consequências dolorosas nesse mundo. Em vez disso, Deus quer que você seja grato por Ele, usar os seus problemas que o afligem para o cumprimento de seus propósitos. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que Deus está passando pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus distante, desligado, que se distancia de nós e tenta nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele entra no nosso sofrimento. Jesus fez isso ao encarnar, e hoje é seu Espírito que faz isso em nós. Deus jamais nos deixará por nossa conta. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que este processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades, invalidamos o processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos com um tipo de sofrimento ainda pior, tipo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento de seu caráter, faz menos orações do tipo: consola-me, isto é, faça com que eu me sinta melhor. E você fará mais orações do tipo: torna-me adequado, usa-me para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a ver a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando problemas neste exato momento, não pergunte: por que eu? Em vez disso, pergunte: o que você quer que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não desista, cresça. 25º dia, pensando sobre meu propósito. Reflita sobre este tema. Existe um propósito por trás de cada problema. Memorize este versículo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Medite nesta pergunta e responda por escrito em seu caderno de anotações. Qual o problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Deus o abençoe e até amanhã.